Bom, como o Leandro falou, né? Eu sou a Larissa, para quem não me conhece. Sou esposa do Leandro. A gente está aí liderando a juventude já há alguns meses. A gente fica muito feliz de ver pessoas novas, né? A turma da irmã Fátima veio no último culto, hoje estão aí de novo. Só gente bonita. E os nossos amigos, né, de sempre aqui, a gente fica muito feliz de ter vocês também, tá? Não é só com os visitantes que a gente se alegra. Mas o Leandro está numa pegada aí de pregação, vai pregar domingo, vai pregar isso e aquilo, e sobrou para mim a tarefa de trazer a mensagem, né? E a mensagem que eu vim trazer hoje, gente, foi durante a semana, o pastor vai colocando aqueles devocionais lá, né, no grupo e tudo. A gente tem a intenção de ler a palavra todos os dias. O pastor bota lá no grupo, gente, a leitura de hoje é essa. E bota lá 4 capítulos, né? 4 capítulos, um de cada livro diferente. E a ideia é que a igreja acompanhe, né? E faça essa leitura. E assim, quem começou lá de janeiro vai chegar em dezembro tendo lido a Bíblia inteira. Que é um desafio para muito cristão, tá? Não é só a gente que tem dificuldade, jovem, adolescente, que tem dificuldade de ler a Bíblia, não, galera. É adulto mesmo. Se você procurar aí, tem um monte de adultos que ainda não conseguiu ler a Bíblia toda. Então, eu achei muito bacana, né, da parte do pastor, ele tá lá postando toda semana um versículo, um capítulo lá, que seja, pra gente ler. E quem tiver disciplina, como na última vez, acho que foi na penúltima vez que eu preguei, eu falei um pouco sobre disciplina. Então, é algo difícil, né, nos dias de hoje, a gente se manter ali, se comprometer com um projeto e seguir com isso até o final. É difícil. Eu acho que se tiver alguém aqui que leva a disciplina numa boa, cara, eu vou te abraçar e pedir para você orar por mim, porque eu não sou essa pessoa da disciplina, eu tenho dificuldade realmente, mas a gente tem que se esforçar, né? Nada vem de graça, assim, nada cai do céu. Ninguém nasceu herdeiro aqui, eu acho, né? Então, nada cai do céu. Mas, enfim. Então, durante essa leitura, né, do devocional lá do pastor, eu me deparei com uma passagem que talvez eu já tivesse lido em algum outro momento e não tinha me chamado a atenção como me chamou naquele dia. A gente vai abrir a Bíblia em Números 9, livro de Números, né, bem no início da Bíblia, os de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Livro de Números, capítulo 9. Tem muita gente que tem preconceito com esses primeiros livros, porque se questionam que lição, né, que a gente pode ter, mas assim, quem negligencia isso acaba perdendo muita riqueza desses livros no início da Bíblia. Lara, eles são mais difíceis de ler, realmente, eles são. Mas a riqueza que esses livros têm, né, que complementa o Novo Testamento, ele é muito grande essa riqueza, né? E aí a gente vai falar lá em Números 9, primeiro, antes da gente começar, a gente vai orar, mas antes disso, só queria situar, né? Aqui a gente vai falar sobre quem são essas pessoas, quem está envolvido nisso tudo. A gente está falando do povo de Israel. O povo de Israel que estava lá no Egito, preso, tomando chicotada. E Moisés foi lá, né, trouxe as pragas do Egito, Deus mandou as pragas lá para o Egito, para libertar aquele povo que estava sofrendo. Era o povo de Deus que estava preso lá, cativo no Egito. E Moisés vai lá e fala, o povo é de Deus e ele quer que vá todo mundo embora daqui. O faraó com certeza não gostou disso, era mão de obra barata, né? Então ele não queria libertar o povo. Vieram as pragas, enfim, no final das contas foi todo mundo liberto, eles passaram lá, veio aquele episódio do Mar Vermelho, o mar se abriu para o povo passar, e o povo que estava lá escravizado
água, eu vou orar rapidinho. Pai querido, Deus Santo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, pela rica oportunidade de falar da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, nessa noite, me escolheu para ser semeadora, Pai, no coração desses jovens que estão aqui hoje. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor prepare o coração deles, Senhor, para receber essa mensagem e que o Senhor faça florescer, frutificar essa semente que será lançada hoje. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. 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 Então, dito isso, né, coloquei vocês lá dentro do cenário. Imagina aí o povo de Israel que estava lá passando pelo deserto, dia após dia, sol e chuva, e caminhando no deserto. Números 9, versículo 15, fala o seguinte: a nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erigia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se, a nuvem partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas, erguendo-se eram, partiam. Versículo 23, final. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Aqui, no decorrer de todos esses versículos, o que eles falavam, o que ele fala basicamente? Existia uma nuvem que se estabeleceu em cima do tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde as pessoas iam, onde foi criado, né? Foi estabelecido para ser como se fosse a nossa igreja hoje, né? Era o templo ali. Naquele tabernáculo era onde Moisés ia, falava com Deus e etc. Existia esse tabernáculo, e aí o capítulo 9 vem falar que veio uma nuvem e pairou em cima daquele tabernáculo. Essa nuvem, ela ficava ali, passava dia, passava noite, tinha na nuvem. Porém, quando entardecia, quando ia começando a escurecer, essa nuvem começava a ter uma aparência de fogo. Desde lá do deserto, a gente tinha, né, enquanto eles caminhavam, antes de ter o tabernáculo, já se falava sobre essa presença de Deus que acompanhava eles. Essa nuvem era como se fosse a presença de Deus acompanhando o povo. Ela, de manhã, era uma nuvem que cobria eles, protegendo do sol, e quando amanhecia, uma coluna de fogo que aquecia-os durante a noite. E aí, quando se estabeleceu o tabernáculo, né, gente, vai existir um tempo aqui. Quando se estabeleceu esse tabernáculo, essa nuvem, essa coluna de fogo, ela pairava em cima desse tabernáculo. E aí ele fala o seguinte, o que me chamou a atenção nesse texto? Ele fala o seguinte: quando a nuvem se movia, todo o povo de Israel se movia junto. Enquanto a nuvem caminhava, o povo estava marchando. Se a nuvem parasse, era ali que o povo tinha que acampar. Ficavam acampados às vezes um dia,
vezes chegavam de manhã, chegavam e no passar do dia à noite, a nuvem se movia, todo mundo levanta acampamento e vamos embora. Ficava às vezes um mês parada a nuvem em determinado lugar. Ali é que tinha que ficar o povo durante aquele um mês. Se ficasse 1 ano, 2 anos, o povo só se movia se a nuvem se movesse, né? A nuvem ou a coluna de fogo, de acordo com o horário. Se movesse à noite, seria a coluna de fogo. Se movesse durante a manhã, seria essa nuvem. Isso me chamou muito a atenção, porque quantas vezes a gente, né, na nossa vida cotidiana, a gente precisa ser guiado por alguma coisa. E a gente, às vezes, não tem referência, não tem a bússola, né, que nos diz qual a direção tomar. Aquele povo, ele tinha por direção o movimento da nuvem. A nuvem, a presença de Deus. Faz um gráfico aí na sua mente, uma simbologia. A nuvem era igual à presença de Deus. Era como se Deus está indo para um lugar, eu tenho que ir atrás de onde Deus está. Quantas vezes nós nos movemos sem essa direção de Deus? E quantas vezes Deus já nos orientou a tomar uma decisão e a sair de algum lugar ou parar de se perseguir algum objetivo e a gente continua ali perseguindo aquilo, só que Deus já se retirou. A presença de Deus já não está ali. A nuvem já andou e a gente ficou para trás, né? Quantas decisões a gente tem que tomar na nossa vida desde criança, desde adolescente. A gente não é só adulto que toma decisão, o adolescente toma decisão, o jovem toma decisão, né? A gente vai chegando aí, às vezes vai terminando a escola, já começa aquela pressão. Você vai fazer o quê? Você vai fazer que faculdade? Você vai fazer pré-militar? Você vai fazer pré-ENEM, né? Para quem ainda está na escola, que vai prestar ainda um vestibular, um curso. Vai fazer pré-ENEM, vai fazer pré-militar, vai fazer o quê? Já começa a pressão. Então não é só adulto que tem pressão para tomar decisão. E aí aquele povo lá de Israel, eles também tinham decisões a tomar, né? Se ia continuar ali, se não ia, imagina Moisés dirigindo todo aquele povo. Aí agora, para que caminho a gente vai? Se não fosse Deus ali estabelecendo a sua vontade, eles iam, imagina, né? Uma centena de pessoas, milhões de pessoas ali. Como é que vai ser? Para onde, que caminho a gente vai seguir? Vai tirar na Dedonha, no 0 1, para onde a gente vai? Não dá. Tinha que ter uma decisão, uma direção. Igual na nossa vida. Nossa vida precisa, não dá para a gente decidir o nosso futuro com, vamos ver, sei lá, vou jogar aqui no cara ou coroa, se cair de um lado eu faço pré-militar, se cair do outro eu faço pré-ENEM. Vamos botar aqui no cara ou coroa, se cair no cara eu vou casar com fulano, se cair no coroa eu caso com ciclano, ou vice-versa, né? Eu vou ficar com a menina, eu vou casar com a menina tal, vou casar com a menina tal. Não é assim. As decisões da nossa vida, elas não podem ser tomadas aleatoriamente. Ou por pressão dos pais, né? Muitas vezes é pressão do pai falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E às vezes não é muito por esse caminho, né? Às vezes o pai quer que você faça porque ele é médico, tem que ser médico. Às vezes não vai ser, não é dessa forma que a gente vai tomar uma decisão. E aí o povo de Israel, nesse texto aqui, me chama a atenção essa obediência que eles tiveram. De entender que aonde a presença de Deus estava, era onde eles deveriam estar. E aí eu escrevi algumas coisas. Deixa eu começar por aqui. Eu botei o seguinte: desde que nós fomos chamados por Deus, desde que nós entendemos o seu amor por nós, a gente inicia uma jornada. A partir do momento que a gente, que Jesus, né, nos chamou, e nós fomos aceitos, a gente decide seguir uma vida com Cristo. Eu entendi que o melhor caminho é viver com Cristo. Então, a partir disso, inicia-se uma jornada na nossa vida. Uma jornada que só vai acabar, a faixa do finish, né, a chegada lá, é só quando a gente alcança o nosso lar celestial.
ou quando a gente morre, ou se Jesus voltar antes da gente morrer. A nossa jornada só vai acabar ali. E aí, durante essa jornada, entram essas inúmeras decisões que a gente precisa tomar. Essas inúmeras decisões que a vida nos impõe, obstáculos que a vida nos impõe e a gente precisa transpor. E se a gente não tiver a presença de Deus, a gente vai escolher descacetadamente, né? Muitas das vezes vai escolher errado, vai tomar na cabeça, vai se desviar do caminho e até voltar, né? Quantas consequências vai ter isso até a gente voltar para esse caminho? Quando pegamos a estrada, muitas das vezes precisamos de um GPS, um mapa, né? Hoje é difícil de usar mapa. Eu não sou exatamente GPS, mas eu não mapa, então assim, eu já ia chegar. O meu marido, ele é autodidata. Se ele for num lugar, se passar 10 anos, ele vai lembrando aquele lugar. Ele é diferente. Mas a maioria das pessoas, né, precisa de um GPS para se guiar até um lugar. E isso e aí lá no povo de Israel não existia o GPS. Era a nuvem, era a presença de Deus que guiava eles, fosse de dia, fosse de noite. Nós precisamos entender que as nossas decisões precisam ser tomadas debaixo da orientação de Deus. Quantas decisões precisamos tomar todos os dias? E para cada decisão é importante que a gente busque qual a resposta para essa decisão vai glorificar a Deus. Não é me fazer mais rica, não é me fazer mais influente, não é isso que tem que definir as minhas decisões. As minhas decisões, elas têm que ser única e exclusivamente definidas para a glória de Deus. Se eu tiver que tomar uma decisão, o que vai glorificar a Deus? Entre esse caminho e esse caminho, eu tenho que escolher um dos dois, ou 3, às vezes 4 opções vocês têm. E qual quando você tomar qual das decisões vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes é um emprego que a gente acabou escolhendo pensando no dinheiro, só que chegou lá, a gente vai ser corrompido. Vai ser uma oferta daqui, uma oferta dali, alguém falando no seu ouvido alguma coisa. Eu te dou um dinheiro por fora se você fazer isso, se você fizer isso. E aí, a gente ficou rico. Eu vou ficar rico, eu vou, mas eu vou estar agradando a Deus? Não vou, porque eu vou estar em meio de corrupção. Então, o que é mais importante? Às vezes, escolher um emprego que, de repente, eu não vou estar exposta, né, a tantas tentações desse gênero e vou ficar na minha ali e tal, ou num outro que eu vou me corromper. São decisões que a gente tem que tomar para a glória de Deus. Em qual desses empregos eu vou glorificar a Deus? Em qual dessas escolas eu vou glorificar a Deus? Em qual desses cursos que eu escolher para a faculdade eu vou glorificar a Deus? Quando a gente lembra que eu falei, quando a gente toma a iniciativa de seguir uma jornada, de seguir uma vida com Cristo, porque a gente entendeu que a vida com Cristo é o melhor para nós, quando a gente decide isso, os nossos passos têm que ser sempre pensando nessa primeira decisão. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi fazer o que Deus quer para a minha vida. Então, se eu tiver que tomar uma decisão, eu tenho que voltar lá nessa primeira pergunta. Foi a Cristo que eu decidi seguir. O que ele faria? De que forma ele agiria? Né? Qual a decisão que seria mais plausível para um cristão? Para um jovem cristão, para um adolescente, um adulto cristão. E aí, um ponto que eu queria destacar, 3 pontos, na verdade, que eu sinalizei aqui sobre esse cenário de o povo se movimentar de acordo com a nuvem. A primeira coisa, né, a nuvem, vontade de Deus. Lembre-se sempre disso. Conhecer a Deus é o primeiro ponto. Se o povo não entendesse que aquela nuvem, aquela coluna de fogo representava a presença de Deus, não seria fácil se submeter naquela direção. Você imagina, o povo andando igual camelo no deserto,
em sol escaldante. Estabelece ali, vamos para a nuvem, parou. Não demorou 2 dias, a nuvem, vamos embora. Levanta o acampamento e vamos embora. Você imagina o povo, né? Pô, a gente acabou de chegar, acabou de estabelecer o acampamento aqui, a gente já vai embora. Aí vai. Passou uma semana, a nuvem se movimenta de novo. Se eles não entendessem que aquela era a presença de Deus, ia ser muito difícil seguir. Imagina ficar de um lado para o outro. Com certeza alguém ali no meio devia falar, pô, a gente está rodando igual barata tonta. Porque vai para um lado, vai para o outro, toda hora se mexe, sempre tem, né? Alguém que vai se levantar com esse discursinho. Mas aqueles que entendiam que aquilo dali era a presença de Deus e que seria o melhor lugar para estar, caminhava junto. Se a gente não entender que a presença de Deus é o lugar onde a gente precisa estar, a gente vai ficar rodando, às vezes vai até ficar rodando lá à toa. E sem saber onde está, sem encontrar sossego, sem encontrar consolo. E vai ali, não encontra, às vezes a gente quer preencher o vazio que está em nós, né? E aí quer preencher com outras coisas. Namorado, enfim, dinheiro, vícios. E isso não vai preencher o nosso coração. O nosso coração ele vai ser preenchido com a presença de Deus. Só a presença de Deus consegue se fazer suficiente para nós. Pode ter dinheiro, pode ter namorado, pode ter um ótimo casamento, pode ter tudo. Se você não tiver a presença de Deus, vai existir um vazio. Vai ter alguma coisa lá que você vai se incomodar. Nossa, está faltando isso. E aí você tenta achar aqui, tenta achar ali. O povo de Israel, ele entendia que se a nuvem se mexesse, a gente tinha que ir atrás porque era o melhor lugar para a gente estar. A gente, como cristão, tem que entender a mesma coisa. Se o lugar em que você está, você não sente a presença de Deus, começa a entender, começa a aprofundar ali, né? Claro que não é tomar decisão descabeçada, mas entende, se ali onde você está, se aquela roda de amigos onde você está, a nuvem está por ali. Se a nuvem da presença de Deus está sobre aquilo ali. Se os seus amigos não fazem coisas legais, se a gente não tem colegas de trabalho que estão indo para o mesmo caminho que a gente, não é se afastar totalmente, não quero nem assunto. A gente precisa ter maturidade, com o tempo a gente vai entendendo isso. Que é estar junto, mas com ressalvas, não é fazer parte. Você pode estar no meio e tal, conversar, falar, mas não é compartilhar do que é feito, né? Não é compactuar com aquilo dali. E aí o povo de Israel sabia que aquela nuvem era a presença de Deus, então eles se submetiam a isso. A nuvem andou, vamos andar junto. O que nos falta muitas das vezes é conhecer a Deus. Conhecer a Deus e os seus atributos, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é nosso Pai que vai nos guardar. Se a gente conhece a Deus de maneira profunda, a gente vai entender que aquilo que Ele está falando para nós é o que a gente deve seguir, né? Aquela história de que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Às vezes a gente está feliz de estar vivendo alguma coisa, só que Deus tem algo maior. E aí Ele fala, sabe o quê? Tchau, da onde você está. E anda, sai daquela, retira a presença daquilo ali e você fala, Deus, calma aí, eu estou bem aqui, né? A gente chegou e tal, estou vivendo um negócio legal aqui, mas Ele, não é mais aí. Passou uma semana, passou 10 meses, não é mais aí, agora eu quero você lá. Você vai retrucar? Eu costumo falar isso aqui no culto, né? Que eu sou espiritualmente falando igual uma criança de 5 anos pirracenta. Quando Deus não faz a minha vontade, eu quero sentar no chão, gritar, chorar. Não, mas eu quero isso. Mas por quê? Muitas das vezes é porque a gente não acredita que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Eu queria casar com um jogador de futebol. Rico, com dinheiro. Era a minha vontade. Deus tinha algo muito melhor para mim, que era meu marido. Ele é jogador? É um jogador caro, você não
se Deus está mandando eu sair daqui ou está mandando eu seguir por outra direção. Só conhecendo a Deus. O segundo ponto é que aí, na verdade, sai desse, né, a origem desse conhecer a Deus é se relacionar com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente não se relaciona com quem a gente não conhece. Eu não vou ser melhor amiga de uma pessoa que vai passar ali na rua, sem eu nunca ter visto e vai, oi, Lari. Não vou ser melhor amiga dessa pessoa. Eu vou ser amiga de uma pessoa que eu troco experiências, que eu converso, que eu sei a procedência, né? É criando relacionamento que a gente vai conhecer as pessoas. Ou a gente conhece as pessoas através do relacionamento. E a gente precisa se relacionar com Deus, para que Deus se revele a nós e nós entendamos e passemos a confiar. Se eu confio em alguém, é porque eu já vi que aquela pessoa é confiável. Então, quando a gente passa a conhecer a Deus, a gente confia que Ele tem a vontade melhor do que a minha. E aí a gente se submete a essa vontade dele. A leitura bíblica diária, a oração. E a oração estabelece o nosso relacionamento com Deus. Como que eu vou falar com Deus se eu não vejo Deus? É através da oração, é através da leitura bíblica. A leitura bíblica, ela traz respostas para a nossa vida. Só que não é assim, apareceu um problema na minha vida, calma aí. Vou abrir a Bíblia de olho fechado aqui no que cair a resposta de Deus. Deus pode fazer, tá, gente? Deus pode tudo. Mas assim, 1 milhão, sei lá, o ideal é que a gente tenha uma vida de leitura diária e essa leitura vai montar na nossa mente, né? Vai montar respostas pra gente que a gente nem sabia que tinha. Às vezes você vai ler, amanhã você não vai lembrar, mas 1 ano depois vai acontecer uma coisa com você que Deus vai te fazer lembrar daquele texto que você leu. E é assim que é a resposta de Deus. Não é eu vou viver a vida loucamente, preciso tomar uma decisão. Vou abrir a Bíblia e ver o que Deus quer falar. Pum, abre aqui. Genealogia de Jesus. Você vai ter resposta dele? Às vezes não, né? A Bíblia ela tem resposta para tudo. Mas não é assim, não é naquela caixinha de promessa. Vou ver o que Deus quer falar comigo. Tira na caixinha de promessa. Uma vez no ano você vai lá na caixinha de promessa. Tem que ter um relacionamento com Deus. A gente precisa estar diariamente ouvindo a voz dele, para que a gente passe a conhecê-lo, passe a confiar nele, né? E tome decisões diante da vontade de Deus, diante daquilo que ele colocou no nosso coração, daquilo que ele formou no nosso coração como certo e como errado, né? Para definir qual é o caminho que a gente tem que seguir, você tem que entender o que Deus quer para a sua vida. Como você vai saber isso? Só lendo a Bíblia e orando. Não tem outra mágica, não tem fórmula para isso. Relacionamento com Deus é leitura, meditação, né? E uma coisa que eu acho que ajuda muito são ter pessoas ao seu lado que também estejam com o mesmo objetivo. Amigos, enfim, a pessoa que estiver próxima de você, ser uma pessoa que também esteja nessa vibe de ler a Bíblia. E aí, às vezes, a gente chega com uma pergunta para um amigo e aquela pessoa já até teve a resposta, já passou por algo que você passou e agiu de uma forma mediante o que Deus tinha revelado para ela. E às vezes é através desse relacionamento também, né? Não é só a Bíblia e a oração, mas sem isso não existe resposta de Deus. Às vezes a resposta vai vir através de um amigo seu, de uma amiga sua, que já passou por aquilo. Mas sem Bíblia e oração não tem. Continuando aqui, a condução de Deus, ela será vista se estivermos próximos dele. Se a nuvem vai andar, se a presença de Deus vai andar, né, vai se retirar de onde você está, você só vai ver se você estiver próximo de Deus. Se você entender qual é o que é certo para Deus e o que é errado para Deus. Se não for assim, você não vai entender. Se você não conhecer a Deus, você não vai entender o que está dentro da vontade dele ou não. Então, a origem de tudo, né, o que fecha tudo isso é conhecer a
né? Você acabou de chegar, o povo lá de Israel acabou de acampar, montou tudo ali, no dia seguinte, vamos embora. É difícil. E a gente, às vezes, tem situações na nossa vida em que a gente precisa obedecer e não era o que a gente queria fazer. A gente teve direcionamento de Deus para fazer outra coisa, mas não era o que o nosso coração queria. O que a gente vai fazer, né? Ouvir Deus ou ouvir o nosso coração? Nosso coração, hoje tem muito se falado sobre isso, né? Escuta seu coração e tal, faça o que você quer, não se mova pela opinião dos outros. A verdade é que a gente precisa se mover pela opinião, né? Mas não dos outros, mas de Deus. A gente precisa se mover conforme essa nuvem da presença andar. Isso é muito importante, porque a obediência, ela nos leva a colher bons frutos, né? Porque sempre que a gente desobedece a Deus, consequências virão. E a gente tem que segurar. E a gente decidiu desobedecer, então segura, dorme com esse barulho, né? Igual o pessoal fala. Obediência é uma característica muito importante para nós cristãos. E atrelado a isso, a gente fala sobre a gente toca no ponto da mansidão. Na penúltima escola bíblica que eu falei aqui, eu falei disso, que essa revelação de o que era mansidão alugou um triplex na minha cabeça. Mansidão é você ser manso quando as coisas não vão de acordo com a sua vontade. Lembra que eu falei aqui da criança de 5 anos que esperneia, grita, não, eu quero isso, eu quero. Não é ser manso. Quando você tem essa atitude de não aceitar a vontade de Deus, a aceitar a vontade de Deus, se submeter, ser obediente, cai dentro dessa característica da mansidão. Você é manso, ela é calminha, né? Calminha. Mas e aí, se Deus quiser fazer a vontade dele, não a minha, se eu estiver agindo igual uma criança de 5 anos pirracenta, eu não vou ser mansa. A mansidão vai estar aí. É muito fácil ser mansa aqui na igreja, está tudo lindo, ar-condicionado, meu Deus, todo mundo arrumadinho, bem legal. E quando a coisa aperta, eu quero uma coisa e Deus quer outra, eu quero uma coisa e Deus quer outra. Aí é difícil ser manso, né? Você acha que a sua vontade é a melhor, mas não é. Aí é que onde o calo aperta, né? Aí que a gente vê se é manso ou não. A forma como a gente lidar com as nossas frustrações. Pois, por vezes, nós achamos que já alcançamos um lugar e precisamos estacionar. Mas Deus quer que nos levantemos e prossigamos. E nós, ao contrário, não queremos. Precisamos entender, né? A gente precisa entender. E aí, voltando para o ponto do conhecer a Deus, quando a gente conhece a Deus, confia que a vontade dele é melhor, a gente se submete a esse movimento da nuvem. Então, pessoal, para a gente finalizar, para a gente finalizar, eu queria que a gente refletisse, né? Refletisse agora, durante esses próximos minutos, enquanto eu vou orar, que a gente refletisse sobre o nosso relacionamento diário com Deus, se isso vai nos trazer respostas quando a gente precisar. Eu queria que a gente se examinasse, entendesse, e olhasse para a gente, né? Se examinar é a gente olhar para dentro de nós e entender se o que a gente tem vivido tem sido base para tomar decisão. Se a gente, com o relacionamento que a gente tem hoje, se Deus pode se mover e a gente vai entender que Ele está se movendo. E aí, a partir disso, se não é isso que tem acontecido na sua vida, que a gente possa refletir e mudar. Mudar, de fato, a forma como a gente leva o nosso relacionamento diário com Deus. Eu vou orar, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos, abaixem suas frontes e que vocês pensem nisso. Amém? Senhor, nós
nos humilhamos, Senhor, diante da Tua poderosa mão nesse momento, Pai. E te pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha trazer a nossa memória, Pai, todas as decisões que nós precisamos tomar, que por vezes nós tomamos sem a Tua direção, Pai, sem consultar a Ti, Pai, de forma efetiva, Pai. Que nós venhamos nos lembrar, Senhor, de todas as vezes em que trocamos as mãos pelos pés, Senhor, e tentamos agir sobre a nossa própria força, sobre o nosso conhecimento, Pai. Eu venho te pedir que hoje, Pai, o Senhor venha transformar o nosso coração, para que a gente passe a buscar verdadeiramente a Tua face, Pai. E que a gente passe a entender, Pai amado, que nós precisamos nos mover de acordo com a Tua presença. Que nós precisamos nos estabelecer aonde a Tua presença está. Que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos cultivar um relacionamento diário contigo, Senhor. Para que não passemos, Senhor, por dificuldades, Senhor, de tomar decisões erradas, de tomar decisões que vão desagradar o Teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor construa em nós um espírito humilde, um espírito manso, Senhor. Nos dê um coração grato, nos dê um coração, Senhor, obediente, Pai. Que vai nos levar, que vai nos conduzir, Pai, a se submeter à Tua perfeita vontade. Eu te louvo, Senhor amado, desde já, pela obra que o Senhor tem iniciado nos nossos corações, que o Senhor iniciou nos nossos corações. E te louvo porque sei que o Senhor é fiel para cumprir. Então, em nome de Jesus, Pai, se necessário for, coloque pessoas ao nosso redor, Senhor, que vão nos ajudar nessa caminhada contigo. Que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas venham nos fazer crescer dia após dia, Senhor, no relacionamento contigo, Senhor, na nossa fé. É o que eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor, nos guiando através da Tua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Seja conosco, Senhor amado, como o Senhor foi com o povo de Israel, que se movia diante da Tua ordem. Que assim sejamos nós, Pai. Que nós tomemos decisões diante da Tua ordem. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.